Olá, povo de Deus, Igreja Santa. Aqui estamos mais uma vez, desta feita para falar sobre o tema Olhando para Jesus. Você está olhando para Jesus? Pois bem, nesses dias difíceis, nesses dias de muitas apreensões, inquietações e dúvidas, você olha para os telejornais, as informações via internet e você fica muito assustado. E você não sabe para onde olhar e de onde tirar a sua direção. Isso tem trazido muitas inquietações. Mas, como nós estamos falando sobre olhar para Jesus, eu quero evocar aqui, mais uma vez, um personagem bíblico. Dessa vez eu quero que você volte a sua atenção lá para a história de Davi, aquele rei que se tornou o símbolo da nação judaica. Davi, antes de ser rei, ele foi ao encontro dos seus irmãos que estavam no campo de batalha, no Vale de Elá, uma região em que se encontravam dois exércitos, o exército de Saul e o exército dos filisteus. Diz a história, no capítulo 17 de 1 Samuel, que ali se encontravam aquelas duas linhas de batalha, frente a frente, para se debaterem em combate. Acontece que os filisteus utilizaram um artifício muito inteligente. Eles enviaram um guerreiro chamado Golias, que tinha quase o dobro da altura dos demais soldados do seu exército, e também dos soldados de Saul. E aquele duelista, aquele combatente, apresentava-se todos os dias diante das tropas de Saul e as amedrontava. Tamanha era a sua figura. Ele apresentava ali o seu armamento, lança, espada, escudo, armadura, e aquilo o tornava ainda mais assustador. E ele então fez um desafio. Se houvesse dentre os guerreiros de Saul um homem que o enfrentasse e que o vencesse, todo o exército filisteu se entregaria sem combate e seriam prisioneiros dos israelitas. Acontece que você sabe que nenhum soldado queria se atrever a enfrentar o grande Golias. Mas Davi, que estava ali cumprindo uma missão de seu pai, vamos dizer que ele estava ali por acaso, e ele então vê o desafio e ouve as palavras do duelista. E ele então se apresenta para Saul e diz: olha, meu rei, eu enfrentarei Golias. E todos passaram a zombar e a desacreditar. Mas Davi estava decidido. Ele queria enfrentar Golias. E o fato é que, como você conhece a história, Davi prepara-se, organiza a sua funda, coleta algumas pedras da beira do riacho e vai ao encontro de Golias. Golias, ao vê-lo, assusta-se pela simplicidade daquele guerreiro, sem armadura, sem espada, sem lança, e então até critica e faz uma brincadeira uma brincadeira sem graça, dizendo: eu sou algum cão para que você venha contra mim com pedras e paus. Mas Davi estava seguro de para onde ele estava olhando. A frase é bem reveladora. Ele diz: Golias, você vem a mim com espada, escudo e lança. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, pois a Ele pertence a guerra. Amados irmãos, essa história ela pode muito bem nos trazer alguns aprendizados. O primeiro deles é que nós precisamos ter a coragem de nos dispor para enfrentar as circunstâncias adversas. Todas as vezes que Golias aparecia diante da tropa de Saul, a Bíblia diz que eles congelavam em seus corações e que os seus joelhos tremiam. Tamanha era a figura daquele guerreiro e ninguém se atrevia a lutar.
Davi, no entanto, mesmo não sendo um guerreiro profissional, apresentou-se, ele dispôs, ele se disponibilizou completamente, até mesmo com o risco da sua própria vida. Mas ele não aceitou a afronta da situação adversa. A segunda lição é exatamente aquela que nós estamos estudando nesses dias. Ele não olhou para a estatura do gigante, ele não olhou para o armamento do gigante, ele olhou para o Senhor, Deus dos exércitos. É bastante pedagógica a passagem que diz que quando Saul tenta desestimulá-lo de enfrentar Golias, ele diz: meu rei, o teu servo já enfrentou um leão e um urso. Isso significa que as vitórias que obtivemos no passado, elas servem como combustível para enfrentarmos as vicissitudes e as dificuldades do presente. E Davi utilizou aquilo como combustível. Ele não olhou para o tamanho de Golias, mas ele olhou para o Deus Todo-Poderoso, o Deus das alianças. E ele então partiu para a batalha e ele foi vitorioso. E sem precisar a tropa de Saul disparar uma única flecha, Israel foi vitorioso, o povo foi vitorioso. E a história conta que Davi derrubou o Golias com uma única pedra e que após a queda ele sacou a espada do próprio gigante, arrancou-lhe a cabeça e perseguiu o exército dos filisteus. Meu amado, minha amada, esse personagem, Davi, essa história, ela nos ensina para onde olharmos num momento como esse. Há muitas pessoas preocupadas, sem sair de casa, inquietas, e não apenas sem sair de casa, elas estão aterrorizadas. É verdade que nós precisamos cumprir todas as diretrizes que estão sendo trazidas pelos governos, pelas organizações de saúde e ficar mesmo em casa. Mas não precisamos ficar aterrorizados. Precisamos estar em atitude de louvor, em atitude de oração. Ao invés de olhar para a circunstância, olhe para Jesus. Olhe para as promessas da sua palavra. Está escrito no Salmo 34, de autoria do próprio Davi. Talvez até Davi, relembrando aquele momento fatídico, escreveu aquele salmo dizendo: olhai, olhai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ou seja, olhe para Deus, olhe para o Senhor Jesus, olhe para o Espírito Santo, olhe para a Trindade Santa, e você será iluminado, e o seu rosto não vai sofrer vexame. Davi, naquela circunstância, em vez de ter sido derrotado, em vez de ter sido destruído pelo gigante, como parecia que ia acontecer, todos os prognósticos apontavam para uma vitória avassaladora do gigante. Mas quando olhamos para Deus, Ele nos surpreende com o seu extraordinário. Por isso, meu amado, minha amada, para onde olhar num momento como esse? Olhe para Jesus, olhe para o Senhor. E com certeza, o Senhor te dará uma vitória extraordinária, que trará grande alegria, não somente para você, mas para todo o povo de Deus. Que o Senhor te abençoe e que venham grandes vitórias sobre a sua vida.